Você já sabia o que queria ser quando crescesse? Você se tornou aquilo que almejava aos 13? Provavelmente não, né? Oi, eu sou Sandra Mendes, mãe do João, do Benício e da Gavi. E eu sou Jussiane Menezes, mãe do Rael. E Esse é o Mãe Pode. Ela que é mãe da Helena, mãe da Liz, empresária, cristã, esposa, ela é Renata Moura. Seja bem-vinda, Renata. Obrigada, é um meninas. prazer te receber aqui. Eu que agradeço o convite. Ai, com certeza. A gente está muito feliz de ter você aqui, de compartilhar um pouco da sua história conosco, que nós sabemos que tem muitas alegrias, muitas tristezas, muitas lutas. E a gente já começa com esse tema que é bem sensível, que é gravidez na adolescência, porque sabemos que você teve a Helena muito jovem ou até mesmo criança. Conta pra gente um pouco. Olha, hoje eu tô com a Liz com 13. Eu fico pensando, meu Deus, não, com 14, ela fez semana passada 14. Eu fico pensando, meu Deus, com a idade da Liz, eu já tinha filho, já cuidava de uma casa sozinha e de marido. Com a idade da minha filha, que é uma criança, que não fala nem namorar uma ainda. princesa, inclusive. E foi, as coisas na minha vida aconteceram bem precocemente. E como que você, hoje olha para trás, vê tudo que você viveu nesse tempo bem precoce, olha para sua filha, que também tem a mesma idade, o que permeia na tua mente nesse momento quando você faz essa visão de cima? Tu sabe que eu nunca lamentei ter engravidado da Helena. A Helena sempre foi bênção. Apesar dela ter nascido TDAH, na época não se falava sobre isso, não se sabia o que era isso. E a Helena foi bem trabalhosa, mas a Helena, ela foi a ferramenta que o Senhor usou para me tornar a mulher que eu sou hoje. E graças a Deus que a minha mãe nunca me tirou essa responsabilidade. Ela falou, você tem a filha é sua, quem vai cuidar, quem vai educar é você. Ela me deu suporte, mas ela não me tirou a responsabilidade. E isso foi maravilhoso. Sim. Graças a Deus por isso. Mas a Helena, ela é bênção demais. Ela é bênção demais na minha vida. E quando eu olho para trás, assim, vejo tudo que eu passei, sabe? Foi muito difícil, mas graças a Deus a minha família me deu o suporte que eu precisei, me deu também o direcionamento para o que eu precisava fazer, me deu até liberdade para eu fazer escolhas e arcar com as consequências também das escolhas. E quando eu vejo a Liz hoje, eu tenho o cuidado para que ela tenha entendimento em relação a isso, a sexualidade dela, qual é a vontade de Deus para a vida dela, que a palavra diz que existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu, que antes de ter um filho é necessário que haja todo um preparo emocional, todo um preparo psicológico. Antes, você monta ali aquela escadinha da vida, né? Você estuda, porque é muito mais difícil você estudar, se dedicar aos estudos, quando você tem uma criança para cuidar. Tipo, para ir para a escola, eu ia com o bebê conforto do lado para o colégio, onde é uma sala repleta de crianças. Sim. E eu com o bebezinho aqui. A hora do intervalo, do recreio, eu morava na frente da escola, eu saía pelo portão dos fundos da escola para amamentar. Então, eu comia aqui com a Helena pendurada no meu peito. Então, a hora, é o que uma criança precisa aos 13, 14 anos, não é. A criança, ela precisa ter a liberdade para ela ser preparada para quem ela vai ser quando for maior, for mais velha. E até porque, nessa idade, a gente não tem preparo emocional nenhum para educar uma criança. Então, a educação da Helena, a maior dificuldade que eu tenho, eu já pedi tanto perdão para ela por isso, porque eu não tinha maturidade nenhuma, então a Helena apanhou demais. Meu Deus do céu, ainda mais hiperativa do jeito que ela era. Então eu não tinha paciência, né? Me faltava muita paciência. E aí, para uma criança hiperativa, que tudo quebra, tudo suja, tudo derruba. Quando você dá uma piscada, pensa que é o Homem-Aranha, tá lá no teto. E tudo com a Helena era... Até porque eu estava falando isso antes, um pouquinho antes de você chegar, que as pessoas costumam falar que um filho vai te ensinar responsabilidade. Eu não penso assim. Eu penso que nós precisamos ser responsáveis para ter filho.
Esse é o meu pensamento, sabe? Que não é, ai, não, depois que tu tiver filho, tu vai aprender a ser responsável. Não é assim. O fato, o que eu entendo, o fato é que quando nasce uma criança, nasce uma mãe. Isso é fato. Não dá pra fugir disso. Isso é fato. Mas tem coisas que o cérebro da gente, isso ciência explica, ele não está pronto ainda, Exato. né? Ele não está pronto ainda para separar algumas decisões que são importantes. Então, pela minha imaturidade, da minha idade, eu acabo expondo a criança a alguns riscos desnecessários, que se eu fosse mais velha, mais madura, eu não colocaria, como, por exemplo, sair rapidinho para ir ali na esquina, na mercearia, comprar um arroz, deixei a minha filha dormindo. Se eu tenho 14 anos, eu não tenho entendimento nenhum de que naqueles 5 minutinhos uma desgraça pode acontecer, né? De que rapidinho vou sair aqui, rapidinho vou deixar com o parente, com o vizinho, vou deixar aqui na casa de fulano, de cicrano. Se eu sou muito jovem, eu não tenho consciência de que a criança pode ser abusada, né? De que tanta coisa ruim pode acontecer e destruir a vida da criança. Sim. Por isso que existe tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Sim. Infelizmente, eu não tinha ainda esse entendimento na adolescência, na infância ainda da Helena, mas agora na Liz eu já tenho outra cabeça, já sou mais madura e eu já tento ensinar a Liz já de outra forma. E até mais acesso à informação também, não é? E também na época, não faz muito tempo, né? Como que tu conseguiu viver o puerpério, essa coisa da amamentação, noites mal dormidas, tu conseguia administrar bem? Conseguia. Tinha até um tempo desses, uma grande amiga minha teve bebê e para ela o puerpério foi muito difícil. Foi muito difícil. E eu olhava assim, eu não entendia. Eu falei, nossa, mas eu já tive 2 e nem foi tão difícil assim. Mas, na verdade, olhando pela ótica de hoje, eu acho que, na verdade, eu não tinha muita noção do que acontecia, sabe? Quando eu descobri que eu estava grávida, a minha mãe ficou sabendo por acidente. Por acidente, ela pegou o exame de gravidez em casa e eu estava no colégio e ela me ligou, ela falou assim, Renata, eu achei aqui um exame de gravidez, o que é isso? E tu fez exame de sangue? Primeiro eu fiz o exame de urina, Sim. Logo que atrasou a menstruação e deu negativo. Aí eu fiquei tranquilona, tá tudo certo, a gente não menstrua e tá tudo certo, porque na cabeça de criança... Sabidona. Nossa, eu era muito entendida, muito inteligente. A mais sábia. E eu achava que estava tudo certo, afinal de contas o exame já tinha dado negativo. Aí passou-se 1 mês, passou-se 2, passou-se 3, quando foi no 4º mês já. E isso, eu não tinha barriga, tá tudo normal. Eu só tinha sono, não tive enjoo, não tive nada, não tive uma dor na unha. E sono na adolescência ali é algo comum, normal. E aí eu fui no laboratório, fiz o de sangue, e aí levei o resultado para casa, tal, já sabia, mas não tive coragem de contar para ninguém. E a minha mãe pegou, tal, me perguntou, ela falou assim, e o resultado deu o quê? Aí eu falei, deu positivo. Ela, tá bom, se chegar em casa a gente conversa. Nossa, aquele relógio não passou. Quando ela foi me buscar na escola, eu entrei no carro. Quando eu sentei, ela só falou assim pra mim, você quer ter ou não essa criança? Aí eu quero. Aí ela falou, ainda bem que você quer, porque se você não quisesse, você ia ter do mesmo jeito. Ou seja, não foi uma opção. Sim. Graças a Deus por isso. Sim. E quando eu vejo assim falarem sobre aborto, que eu olho para minha filha, eu penso, meu Deus, se eu tivesse escolhido não ter. Olha a maravilha, porque a minha filha é muito linda, não é porque é minha filha não, mas ela é linda. Inteligente, talentosa, criativa. E quando eu olho para ela, eu falo, meu Deus, já pensou se eu tivesse escolhido por eu ser criança, né? Porque eu era só uma criancinha. Sim. Por eu ser criança, se os meus pais tivessem escolhido por mim interromper aquela gestação, olha o que eu teria deixado de viver, muitas coisas ruins que eu vivi, mas também teria deixado de ser a geradora da vida daquela mulher tão linda que hoje me chama de mãe, sabe? Sim. E apesar de todos os erros que eu cometi ao longo da criação da Helena,
eu sei também que o Senhor foi me aperfeiçoando, sabe? Em relação a todo esse trajeto. E graças a Deus por essa escolha. Sim. Graças a Deus por essa escolha. Minha filha é uma bênção. E desculpa, eu esqueci até qual foi a pergunta. Eu fui sobre enfiando. O puerpério. Sobre o puerpério. É porque como tu não tinha acesso a informações sobre, tu nem sabia o que estava sentindo, hoje, né? Hoje é só você ter o assunto, você vai lá no Google, rapidinho você encontra tudo que é tipo de experiência. Porque eu digo assim, quando você sente uma dor na unha, você vai lá no Google, ele te dá alguns dias de vida, né? Você encontra de tudo na internet. Naquele tempo não tinha absolutamente nada. Tá bom que eu não sou tão antiga assim, já existia computador. Mas a gente não tinha acesso assim, não se conversava, que nem a gente conversa hoje, esse dividir, esse compartilhar de experiências, sabe, que as mães têm hoje. Naquela época não tinha muito isso. Mas o meu puerpério foi de boa. Eu tive parto normal e eu saí de lá andando com a Helena no colo, foi de boa. Você sempre encarou tudo assim, tô aqui, preciso fazer isso, não tenho escolha. Eu sempre fui assim, sabe? Eu sempre fui muito otimista. Então, assim, cara, vai dar certo, já deu certo. E também algo que me ajudou muito. A minha mãe tinha acabado de ter filho. A Raquel tinha 1 ano e 4 meses ou 1 ano e 8 meses. Então, eu já tinha cuidado da Raquel, eu já tinha passado pelo puerpério da minha mãe. Então, aquela familiaridade me ajudou muito. Eu já sabia trocar fralda, eu sabia dar banho, eu sabia fazer mamadeira, eu sabia trocar roupinha. Nossa, isso mudou tudo. Mudou tudo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tu achava na tua cabeça ali, porque tu era muito jovem, 13 anos é uma criança. Tu se via como uma brincadeira ou tu sabia que aquilo ali era sério? Tu achava que tava tipo assim, porque às vezes eu converso com algumas adolescentes e elas às vezes tratam muito como um brincar de boneca. Tu tinha esse sentimento ou não? Tu sabia que era algo sério, que era algo ali que tinha Eu não tinha esse sentimento de tô brincando de boneca, não. Eu sabia que era responsabilidade, eu encarava como responsabilidade, apesar de ter sido irresponsável por muitas vezes. Mas eu não tinha esse pensamento, não. E vem como uma construção, né, Renata? Vem uma construção, né? De muito antes. Não é ali simplesmente engravidei com 13 anos e aí isso vou encarar. Não, vem uma construção de várias coisas para acontecer, para chegar até onde chegou, para trazer você até aqui hoje e construir a Renata que você é. A gente é o resultado de muitos acontecimentos, né? Exato. Bons e acontecimentos ruins. Às vezes eu vejo as pessoas lamentando algum acontecimento ruim que passa pela vida e tal. Mas, cara, se a gente só vivesse coisa boa, como é que ia ser? Nem dá pra ser. Não dá pra ser. Já pensou? Ia ser chato. Ia ser chato. Porque a gente só sabe o gosto da vitória, o gosto da superação, porque a gente passou pela dificuldade. Pelo processo. Se não tiver o processo antes, você não alcança a vitória. Então, eu sempre olhei a vida assim, com esse otimismo, assim, sabe? A possibilidade do vai dar errado, eu nunca contei com ela. Porque ela já é, né? Vai dar certo, de alguma forma ou de outra vai dar certo. Pode ser que o dar certo não seja da forma que eu projeto, mas vai dar certo. A gente estava até conversando aqui antes, eu e a Sandra, antes de tu chegar, com a questão muito da minha família, né? Da minha prima que conviveu comigo, viu? A gente conversava muito sobre a gravidez, tipo, vai estudar, vai ter tempo para isso, faz outra coisa, vai se divertir, vai fazer qualquer outra coisa, mas engravidar agora não. E aí aconteceu que ela, quando mal completou 18 anos, ela saiu, né, da casa da minha mãe e engravidou. E aí eu falei pra Sandra, eu vou perguntar a Renata, o que fazer? O que fazer nesse caso? Se o conversar não gerou ali o impacto. E aí você trouxe aquele exemplo que eu queria que você trouxesse aqui pra quem tá assistindo também. Olha, quando eu era menina, eu gostava muito de brincar de boneca. Eu tinha a minha Barbie, o meu Ken e os filhinhos. Então, família para mim sempre foi algo que desde as minhas bonecas eu planejei, eu projetei família. E eu amo a minha família. E antes de eu saber que eu estava grávida, eu já escrevia na folha de caderno, de cima e embaixo, o nome da Helena todinho, como ia ser com o meu sobrenome e com o sobrenome do pai, que na época era o meu namorado, né? E
eu sempre sonhei em ter uma filha. E eu tinha certeza que eu ia ter uma filha. Eu sempre fui muito romântica. Eu sempre gostei de Cinderela, Ariel, Pequena Sereia, A Bela e a Fera. Sim. Eu sempre gostei de desenhos de romance, porque casal apaixonado é a coisa mais linda, né? E só que eu vim estudar sobre sexualidade na escola já foi no primeiro ano. Eu já tinha 16 anos, eu já tinha filho, já tinha me separado do pai da minha filha. Já foi um pouquinho tarde, sabe? Então eu acho até que esse assunto nas escolas tinha que ser um pouquinho mais antes, antecipado. Porque, assim, às vezes pode gerar um pouco de escândalo, porque vai ficar ensinando esse tipo de coisa para a criança. Se tivesse ensinado para mim, talvez eu não tivesse ficado grávida tão antecipadamente. Mas como que eu lidei com isso em casa? Como que eu lido com isso, sobre isso em casa? Com a Helena, eu tinha um pouquinho menos de maturidade. Eu não esperei, porque eu sabia que eu não ia ter coragem de falar para minha mãe: mãe, eu tô pensando em dormir com meu namorado. E a gente sabe que essas coisas a gente não planeja, acontece. Começa a dar um beijo, começa a amassar ali, quando vê, pum, já foi. E assim, pum, também saiu uma gravidez. Então, com a minha filha, quando eu fiquei sabendo que ela já estava de enxerimento com o menino lá, levei na farmácia, falei, aplique aí um anticoncepcional nela, mensal. E eu falava para ela que era vacina do HPV. Na época, começaram a dar vacina nas escolas e tudo, e aí eram muitas doses. Eu falei, filha, são muitas doses, tem que tomar sempre. Teu método. Foi a forma que eu encontrei de evitar uma gravidez precoce naquele momento. Sim, né? Sim. E aí levei 1 mês, levei 2, sei lá quantos meses depois eu levei de novo. E aí a moça que aplicava, ela perguntou assim, tem quanto tempo que você toma esse anticoncepcional? Aí ela, mãe, é anticoncepcional, eu nem faço nada, mãe. Eu falei, filha, eu não vou esperar você me avisar, você me falar. Até porque você teve o exemplo também dentro de casa, né? De não, que você imagina, engravidou. A Helena com 12, nem sei quantos anos eu tinha, meu Deus, 20 e pouquíssimos anos. Tu imagina eu com 25 anos, vó? E é o que acontece muito. Tu falando aí que tu viu, né, esse assunto lá no primeiro ano. Eu também vi na época, eu acho que na minha 8ª série, 9º ano tinha, né? As pessoas vinham falar sobre sexualidade na escola. Hoje, tá bem menos. Perguntei minha filha hoje, antes de sair de casa, ela fala, mãe, não. Acho que teve uma vez que aconteceu. E é engraçado porque no TikTok é só o que tem. No Instagram é tranquilo. No YouTube, então, você não precisa nem procurar, que aparece. Vai dando gratuitamente. Então é tão difundido assim nas mídias digitais, mas na escola, que é tabu. Onde poderia ser um acessório. Né? Não, é algo assim para auxiliar os pais na introdução daquele assunto, porque às vezes os pais têm receio de falar, não sabem como tratar. E a escola, ela entra como um grande auxiliar nesse quesito, né? De como entrar naquele assunto com a criança de uma forma assim mais lúdica, para que a criança tenha conhecimento a respeito dos métodos contraceptivos, que são de graça. Graça. Eu digo que a educação sexual, ela não é para ensinar a criança a prática do sexo. Ela é para ensinar a criança a sinalizar, inclusive para evitar um abuso, para evitar ali coisas que poderiam ser evitadas se ela tivesse sido educada, se ela tivesse tido acesso à informação. Sim. Porque a gente já nasce sabendo. Meu filho tem 2 anos e eu ensino para ele sobre o órgão sexual dele, é de fazer xixi, é de fazer cocô. Ele vê o meu, ele vê o do pai dele. Então, assim, não dá para esconder. Não é uma coisa que não dá para ser falado. Não, tem que ser falado dentro de casa, principalmente pela família, né? Para evitar que muitas coisas aconteçam. Esses dias os meus sobrinhos estavam lá em casa, a Aurora e o Gael, os filhos da Raquel. E eu tenho muito medo em relação a isso, sabe? Até porque o Gael, assim, que é menor, ixi, pensa no menino simpático que vai com todo mundo. E eu pego eles e ensino assim. Se alguém chegar assim e falar assim, cadê o pintinho da titia? Como é que você vai fazer?
começa a gritar e sai correndo. Aí eu faço toda uma simulação com eles. Cadê o pintinho da titia? Aí eles, socorro! E sai correndo assim pela casa. Assim, vamos fazer de novo, bora. Aurora, cadê os peitinhos da titia? Que bonitinho os peitinhos da titia. Socorro! E sai correndo pela casa. E assim a gente faz assim de uma forma de brincadeira, mas que... Na hora que acontecer... Socorro! Já sabe assim, olha, quando tá lá informado. Na escola, e a minha tia lá que ela... Sim. Se por um acaso alguém falar essa frase, a criança vai automaticamente lembrar e vai sinalizar. Vai lembrar. E isso não tem, eu acho que não tem idade para começar a ensinar. Não tem idade. Eu acho que assim, a criança começou a entender... Exato. O português bem dizido. Isso. Comece a ensinar. Comece porque o abuso ele não tem idade para acontecer. Não tem idade, não tem lugar. Você pode olhar as estatísticas, a maior parte dos abusos é dentro de casa e por pessoas da família. Exatamente. Né? Então, ensine, mães, em nome de Jesus, ensinem seus filhos a cuidarem de suas partes íntimas. Exato. Não é brinquedo, não é brinquedo, pode ser o coleguinha. E às vezes as próprias crianças mesmo, elas... Às vezes, por verem um filme pornô que estava liberado em casa, começam a querer fazer um com o outro e começa ali como uma brincadeira quando vê. É a maior bagunça. E sabe uma coisa que eu vejo muito e que isso muito me entristece? É ver os pais levando isso como uma brincadeira também. Achando engraçado. Não é. Achando engraçado, às vezes, a criança, quando... vê ali uma brincadeira mais levando para esse lado mais sexual, aí eu vejo às vezes uns pais rindo. Não é engraçado, isso leva a criança lá na frente a sofrer as consequências da sua omissão. Então tem que se posicionar mesmo e ensinar o que deve e o que não deve, né? Tem que ensinar. É porque eu vejo aí que a Renata, ela furou a bolha. Porque tem muitas mães que viveu isso, mas que as filhas já estão passando por isso também. Repetindo, Tá só repetindo. O que a avó passou, a mãe passou, a filha tá passando. Vai passando de geração em geração. Né? Já com a Liz, eu já ensino de outra forma. A Liz, ela já cresceu no evangelho, né? A Liz também é muito romântica, uma dorameira de primeira. Acha tudo lindo, tudo muito romântico. Mas eu ensino para ela qual é a vontade de Deus, qual é o plano de Deus para a vida dela. Existe tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu, e aí eu vou explicando, e esses dias ela chegou em casa com um presente de Dia dos Namorados de um amigo da escola. Meu marido quase morre. Quase morre. Aí ele virou para mim assim, o que eu faço? Aí eu falei, cara, eu confio tanto no que eu ensino para ela, aí eu já não tenho a mesma neura que eu tinha com a Helena de... aplicar um anticoncepcional nela sem ela saber, eu já não tenho a mesma preocupação com a Liz, porque eu ensino desde sempre. É garantia que vai dar certo? Não é. Mas eu ensino bem direitinho, dou a confiança para ela e eu confio muito nela, sabe? E ela sabe, assim, apesar dela ser muito nova, ela tem um projeto de vida. E é tão engraçado isso. Ela fala, não, quando eu terminar a escola, eu vou fazer seminário nos Estados Unidos. E depois, quando eu sair do seminário, é que eu vou fazer faculdade. Eu vou casar com tantos anos. A gente sabe que nem sempre as coisas saem como a gente imaginou, né? Ela fala, eu vou casar com um coreano. Porque a dorameira tem que ser o coreano, o marido dela. Mas eu ensino para ela sobre o corpo dela, o dia que for namorar, não tem negócio de passar a mãozinha no peito, passar a mãozinha na coxa, sabe? E ela já tem outro tipo de comportamento diferente da Helena. A Liz já é mais recatada, ela já não usa decote, ela já não usa roupa curta, ela já tem mais esse ela cuidado já nasceu também em uma outra época em ti, né? Ela já veio em um outro momento teu também. Mesmo, então isso também vem nela já, no corpo, no gene, em tudo, né? E é muito o que vê, né? Ela vê, ela se inspira em ti, né? É diferente, às vezes é bem dela, mas é o que ela vê todos os dias. Não, mas é muito dela, assim, a Liz, ela é muito reservada, assim, sabe? Ela é diferente de fato, é uma outra época da minha vida, né?
Hoje eu tenho mais consciência da exposição do meu corpo, do decote, da roupa curta. Já não é mais a minha vibe, até porque eu não sou mais jovem também, porque agora eu tenho outro entendimento em relação a isso. Mas o fato é que hoje as mulheres expõem muito o corpo, né? E aí sempre fala, isso até pega aí naquele tema polêmico, né, que as feministas odeiam. Mas tudo é culpa da mulher. Não, não é culpa da mulher. Mas quanto mais se expõe, mais desejo eu causo no homem, né? Até porque a gente já vive uma sociedade em que nós já somos objeto em todo tempo, em todo momento, vestindo, não vestindo, de toda forma. Então, se eu posso cuidar um pouco mais de mim e me privar de alguns acontecimentos, eu prefiro cuidar um pouco mais de mim. Em algum momento da minha vida eu não tive tanto esse cuidado, e até isso também foi passado também para minha filha. Ela me via a forma que eu me vestia, né, que era já com roupas mais curtas, roupas mais decotadas. Eu era mais jovem também, e assim ela cresceu vendo que aquilo ali era normal, e aí também se passou a forma que ela gostava de se vestir também. Sim. Né? E já a Liz veio num outro momento da minha vida, né? E até ela é mais recatada do que eu. Às vezes ela fala assim, mas a senhora não acha que esse short aí tá muito curto, não? Ela que me censura, não sou eu que censuro ela. Ela vai ser o filtro. A Liz é o meu filtro. Muito bonitinho, né? Porque a gente vai vivendo cada fase de forma diferente, né? E cada tempo é um tempo, igual você começou falando, há tempo para todas as coisas. E aí a Liz vem para, de fato, curar tudo aquilo que já foi ferida. E hoje não, hoje você é cercada de amor, né? E hoje quando você se vê como mãe, Renata, fala pra gente, quem é a Renata mãe? Cara, eu acho que essa pergunta aí, quem te responderia bem seria a Helena, porque a Helena, ela viveu muitas fases minha. E a Helena fala como Jesus me mudou, e isso para mim é incrível, porque eu já fui muito dura, sabe? E o Senhor, ele veio tratando isso em mim, de que eu preciso refletir a face dele. Como é que eu vou refletir a face do meu Deus com dureza, com aspereza no falar, né? E a Helena, como ela foi uma adolescente muito trabalhosa, muito rebelde, e acho que eu estava pagando a minha rebeldia também, porque eu também fui uma adolescente trabalhosa para os meus pais. O Senhor, ele foi me tratando, para que através dessa minha transformação do que Deus fez em mim, eu também pudesse derramar sobre a vida da Helena, para que ela também fosse transformada, para que ela também fosse tratada. A Helena não teve um pai presente, e isso já criou uma ferida muito grande, e isso é algo também muito importante nos relacionamentos precoces, é que sai uma gestação precoce, gente, é quase sempre que se torna uma mãe solo. Verdade. É quase sempre. Tem raríssimos casos de relacionamentos assim que começam muito cedo que dão certo, mas são raríssimos. E quando não se torna mãe solo, aguenta muita humilhação ou violência com medo de se tornar uma mãe solo. É o que mais tem. Porque depende financeiramente, né? Às vezes emocionalmente também, né? Do pai, do parceiro. E tudo isso que eu passei com a Helena, assim, o Senhor foi me tratando, foi me transformando. Falou assim, olha, eu vou te falar de amor, eu vou te mostrar quem eu sou, para você também poder falar de amor para sua filha, porque se as pessoas de dentro da minha casa, se as minhas filhas, o meu marido, não veem amor em mim, não veem Jesus em mim, com que cara é que eu vou falar de Jesus para outras pessoas na rua? E se preciso, você usa as palavras, né? Se dentro da minha casa eles não veem Jesus em mim, como é que eu vou falar de Jesus na rua por aí? Aí é muita hipocrisia, né? Então eu cuidei, não, foi o Senhor que cuidou de mim, na verdade. Mas você quis. Eu quis. Você se colocou à disposição, né? Eu quero ser curada, eu quero curar minha filha, eu quero derramar também. Isso é algo até que eu tenho aprendido agora, a questão da vulnerabilidade, do confessar para ser curado.
Isso. Então, eu tenho, graças a Deus, o Senhor, Ele provê tudo, né? Até amigos que cuidam da gente, assim, para que o Senhor, Ele vá falando, vá tratando, vá curando. E tem sido um tempo, assim, maravilhoso, mas de tudo, toda essa experiência que eu tive, assim, na gravidez e adolescência, se eu pudesse voltar atrás, eu teria esperado mais, obviamente, desnecessário tudo que eu passei, até porque a minha filha cresceu num lar desestruturado, sem pai. Aí, tu imagina, morava eu, minha mãe e minha avó. Eu mandava, minha mãe me desmandava e a minha avó desmandava as duas. Aí até que a Helena passou assim, rapaz, quer saber de uma coisa? Eu não vou obedecer a ninguém. Vou obedecer ninguém. A Helena aí vem a revolta. Tocar o giraia, meu amigo, não queria nem saber de nada. E assim foi por muito tempo, mesmo que depois eu fui morar sozinha. Aí quando a Helena tinha uns 7 anos, aí eu casei com o Gabriel. O Gabriel assumiu esse lugar de pai. Ela começou a chamar ele de pai, ele adotou e tudo. Mas ela já tinha 7 anos, as feridas que ela tinha já estavam enraizadas no coração dela, na personalidade dela, sabe? E as suas também. E as minhas também. Isso aí é uma coisa que eu, como mãe muito recente, porque eu sou mãe muito recente, né? 2 anos é muito pouco para você, de fato, dizer algo sobre a maternidade, porque você ainda vai viver ali uma eternidade, né? E eu percebo que eu preciso me curar. Eu preciso... É um mergulho inevitável na sua vida, no seu passado, no que você viveu, no que você já experienciou mesmo na vida. Mas eu precisei também me colocar à disposição da cura, à disposição do conserto. De tipo assim, ok. E Deus falou pra mim uma coisa muito clara que é... Você é muito boa em fugir. Fugir das situações, fugir dos sentimentos, fugir de quando tá com medo, fugir do trauma... Fez ruim, fugir. Chegou a hora de começar a enfrentar. Por você, pela sua família, pelo seu filho. Então, foi aí que eu me coloquei à disposição também de... Ok, vou enfrentar, vou me curar por mim, pela minha família, pelo meu filho. Porque eu não quero repetir com ele o que os meus pais fizeram comigo. Porque eu não quero dar seguimento nessa história que, por mim, eu coloquei um fim, né? Então, é esse o caminho que a gente tem que ir fazendo, né? Quando a gente se torna mãe mesmo, de fato. Buscar em Deus, claro, porque é a força que nos impulsiona. E refazer um caminho, porque é igual a Dani, a minha amiga Daniela Poeste, ela fala muito que a maternidade é tentativas e erros, todos os dias até o fim da vida. Não tem jeito. E eu sempre falo isso para as minhas filhas. Que eu posso estar até errando. E eu sou, às vezes, assim, muito autoritária. E eu quero que ela faça do jeito que eu estou aconselhando. Porque eu tenho mais experiência e eu tenho razão. Assim, eu sou sua mãe. Olha, eu já passei por isso. E nem sempre o que eu penso é o que vai funcionar para ela, né? Sim. Então, isso eu tento me policiar todos os dias. E eu falo para ela, minha filha, olha, desculpa se eu errei nisso com você. Foi tentando acertar, foi querendo o seu bem. Eu sei que muitas mães se escondem atrás dessa frase para manipularem a vida dos filhos, né? Sim. Não é o meu caso, eu não sou uma mãe manipuladora. Mas a gente erra todo dia. Todo dia. Não só como mãe, como esposa, como pessoa. A gente erra todo dia. Graças a Deus, pela graça do Senhor. Eu acho que a vulnerabilidade, ela tem que ser sempre a nossa melhor amiga. Porque quando a gente está criando uma outra pessoa, um outro ser humano, que vai viver a vulnerabilidade em muitas áreas da vida, se a gente fica aqui nessa posturona de super mulher, forte, que dá conta de tudo, que sabe de tudo, como é que a gente vai dar a chance dos nossos filhos também? E eu fiquei nessa armadura por tanto tempo. Meu Deus do céu, assim, eu não tenho o direito de ser fraca, de ser frágil, de ser vulnerável. Essa questão da vulnerabilidade é algo que eu aprendo, que eu estou aprendendo ainda não é natural para mim. Sim. É algo que eu estou aprendendo a desenvolver, é ser a mulher da casa. Eu sempre fui eu que resolvi tudo e eu não peço nada porque eu sou muito independente. Eu fui criada... a nossa família é de mulheres fortes e corajosas. A minha mãe falava, a minha avó falava e eu cresci ouvindo isso. Sim. E, de fato, nós somos mulheres fortes e corajosas, mas não é porque eu sou forte e corajosa que eu não posso ser vulnerável. Sim, isso é verdade. Né?
E até isso, essa questão do ser forte e corajosa, às vezes atrapalha até no casamento. Claro. Porque eu não me coloco no meu lugar de mulher para fazer a minha parte. Eu quero fazer a parte de todo mundo. Eu quero fazer a parte do filho, eu quero fazer a parte da minha secretária, eu quero fazer a parte do meu marido, eu quero ser tudo. Quer comandar tudo. E por muito tempo eu fiquei nesse lugar. E quando o Senhor vai quebrando a casquinha, né? Vai tirando a casquinha. Não, olha, eu te criei para isso. Foi para ser a mulher sábia que edifica o lar. Esse é o teu lugar. Então, vai lá pro teu lugar, gatinha, vai. E o Senhor vai trabalhando, tem trabalhado isso em mim, essa questão da vulnerabilidade. E a partir do momento que eu me coloco no meu lugar, eu permito que o meu marido assuma o lugar dele. Sim. E tome o lugar de marido. Eu permito que a minha filha tome o lugar de filha dela. Sim. Sabe? Eu permito que as pessoas que estão ao meu redor, cada um exerça a sua função. E aí o equilíbrio Até porque nós somos reina. Poderosas, né? Eu sempre falo isso, que a mulher, ela de fato determina como a casa vai funcionar. Se a casa vai estar em harmonia, se os filhos estarão em harmonia, se o casamento vai estar. É a gente que dá ali aquele tom, porque se a gente quiser que tudo vai ficar um caos, vai ficar um caos, mas se a gente quiser que tudo fique na santa paz, a gente consegue fazer com que isso fique na santa paz também, porque a mulher sábia edifica lá, literalmente. Eu tava lendo Provérbios esses dias, eu até mandei pra ti, né, Provérbios 8, e eu fiquei impactada quando eu vi lá com a sabedoria falando que ela já estava antes de tudo. Antes de toda a criação. E aí eu fui descendo. Eu estava ao lado de Deus. Como arquiteta ali, como uma ajudante, né? Ela falou, eu estava ao lado de Deus e eu estava ali servindo com alegria. E aí eu lembrei, e a mulher sábia edifica o lar, e vem sábia, a sabedoria, estava ao lado de Deus desde o princípio. Uau! Eu fiquei assim, cara, eu não tinha ainda pego essa referência do feminino mesmo, que o Espírito Santo traz muito sobre a minha vida, essa referência do feminino, inclusive da maternidade, que é onde eu mais me inspiro. Assim, Ju, onde que tu se inspira para ser mãe? Eu falei, no Espírito Santo. É ali, é dali que vem a fonte da minha sabedoria, é dali que eu não sei, não vem manual de instrução, então eu vou buscar onde? Ali. E aí é onde eu mais tenho aprendido sobre vulnerabilidade, principalmente, assim, no casamento, na vida com meu filho, nas relações e por aí vai. Eu sempre digo que... Esses dias eu estava falando para a Liz que pena que a gente demora tanto a entender que na palavra de Deus a gente encontra a resposta para todas as coisas. É um manual de vida. Que pena que a gente demora tanto, porque se você quer ler um romance, você tem em Cantares. Verdade. Né? E um romance bem apimentado, assim. Cara, se você quer ficção científica, você tem Apocalipse. Você encontra tudo. Você encontra livros de sabedoria, você encontra tudo na palavra de Deus. Todas as respostas que a gente passa uma vida inteira buscando respostas, cara, tava todo o tempo ali. Criação de filhos, tá lá também. Esses dias eu tava lendo assim, pra ter paciência com a criança, que ela vai fazer travessura mesmo. Eu falei, uau, gente, a gente fica procurando ali no YouTube, vídeo no TikTok, mas olha aqui. Ensina sob a vara. Mas fala pra ser com cuidado, pra não matar o filho. Não cause a ira. Pais, não causem a ira. Ensina no caminho o caminho que o teu filho deve andar. Ensina no caminho. O que é ensinar no caminho? Ensinar no caminho é, enquanto eu estou no caminho, exato, eu vou ensinando. É isso. Eu indo, eu vindo, eu indo para a direita, eu indo para a esquerda. Para onde eu tô indo, eu vou ensinando. E tem tantos pais que querem mandar os filhos para aprender o que não vive. Gente, o que eu falo ensina, mas o que eu vivo empurra os meus filhos. Exemplo é tudo. Eu falo isso pro Milton, que é meu marido, né? Eu falo, olha, nós somos o que os nossos pais são. E ele diz, não, eu não concordo. Eu falei, tu pode não concordar até um certo ponto, porque vai chegar ao ponto da tua vida que tu vai se desvincular disso, porque... Principalmente se fizer terapia, você vai aprender a desvincular. Mas quando a gente faz terapia, que a gente vê o tanto de características que a gente odeia nos nossos pais, que a gente começa a ver. Olha, eu lembro do dia que a minha psicóloga, Aldenora, virou pra mim e falou assim, você é arrogante. Gente, que paulada que eu peguei na cabeça. Eu falei, nossa, essa mulher não sabe de nada, eu sou muito humilde.
Fiquei uma semana com ódio dela. Falei, nunca mais eu volto aqui, porque ela tá toda errada. E quando não dorme? Quando foi na outra semana, eu voltei lá, bem humildezinha, toda acabada. Eu falei, você tem razão, sou mesmo. E assim, a partir do momento que você reconhece os seus defeitos, e isso vem dos pais da gente, características vêm dos pais da gente. E eu achava que eu não tinha esse tipo de característica dos meus pais, mas tinha. Reconhece que tem, aí começa a trabalhar um caminho de volta. É pra isso. você ir mudando e você ir aperfeiçoando. Você tem características fortes do seu pai, dos pais, que podem ser aperfeiçoadas. Né? Porque tem as características ruins, tem as características boas, mas as ruins que são ruins naquela medida. Isso. Que podem ser aperfeiçoadas. Eu tinha um comportamento muito arrogante e autoritário, mas que trabalhado de uma boa forma pode me levar a ser uma mulher segura e firme, né? Sim. Sem ser arrogante e autoritária. Sim. Encontrar o ponto, né? Encontrar ali aquele equilíbrio que também não é fácil. Eu gostaria que todo mundo tivesse a oportunidade, olha, de fazer terapia, porque como os olhos se abrem, né? A partir... Nós somos 3 mulheres que fazem terapia, gente, aqui. Não, eu tô encantada aqui com a Renata, porque cristã, né? Uma mãe maravilhosa, esposa, e eu fico aqui, eu tô pegando uma aula, tá? Eu espero que todos vocês também, porque a intenção é essa mesmo, é essa troca, ela ser pra sempre somar na tua vida, na minha, na dela, na sua, porque é um convite ao amadurecimento, né? Sim. Que só chega com o quê? Com o tempo certo. Então, que não sei em que tempo você vai assistir a gente, mas que no tempo que você esteja assistindo seja o tempo perfeito para sua maturidade também chegar, né? Através da minha vida tem 3 tipos de experiências, né? Minha mãe, que nunca conversou nada comigo sobre sexualidade, apesar de que eu via ela aconselhando algumas amigas, as filhas das amigas. Mas eu só ouvia assim de rabo de ouvido, nunca diretamente para mim. Então, tenho essa experiência dos pais que não conversaram de jeito nenhum. A experiência que eu tive com a Helena, de vou enfiando a injeção ali, mesmo sem me contar nada, vamos dando um jeito aqui e vamos só evitar o filho, porque, na verdade, ali eu estava evitando uma gravidez indesejada, mas eu não estava evitando um HIV, eu não estava evitando outros tipos de doenças que podem vir de uma relação sexual sem proteção. Né? Eu também repeti, olha aí, tá vendo a repetição de comportamento dos pais? Sim. Porque eu também não tive coragem de ter esse tipo de conversa com a minha filha. É bom que eu era bem novinha, mas não tive essa coragem. Já com a Lisa eu já faço de outra forma. Ela já sabe o que é preservativo, ela sabe N métodos contraceptivos, e sobre cada doença eu falo, mostro até foto de pessoas com esse tipo de doença e tudo. Falo até que sentar no vaso sanitário sujo, ou público, que pode também pegar doenças, não é só através da relação sexual. Então, hoje eu já tenho outro entendimento. Eu queria tanto que as mulheres tivessem filhos, assim, mais velhas, sabe? Porque, de fato, a gente tem outra cabeça, outra maturidade para ensinar. E quando a gente ensina, a gente fica até mais de boa, porque, cara, eu sou tão tranquila em relação a Lisa, eu não tenho medo, assim, tipo, eu vou levar ela para um aniversário. Eu deixo ela lá de boa, depois eu vou buscar. Já o meu pai, ele não deixava eu ir para canto nenhum. Eu não podia ir para um aniversário de amiga, eu não podia. E fiquei grávida com 13 anos. Sim, quanto mais... É aquele dito, né? Quanto mais proíbe, mais você fica naquele instinto do tipo... então eu coça vou fazer. Mais. Coça. E aí, quando você tem acesso ali à informação... Porque os meus pais, eles sempre me deixaram livre também, assim. Nunca me proibiram de nada, mas mesmo com pouca informação e pouca escolaridade, eles sempre... isso aqui é certo, isso aqui é errado. Vai de você. Meu pai era o autoritarismo modo hard, assim. Depois de eu já ter tido filho, eu já tinha vivido junto com o pai da Helena, me separei. Ele não deixava eu namorar. Porque ele tinha medo de eu engravidar de novo, e eu usava DIU. Entendeu? Era um negócio assim, meio louco. Então, de onde que veio o autoritarismo? Entende? E o que meu pai fazia? Ele me deixava sem celular, ele me deixava sem a chave de casa, eu não tinha chave de casa, e eu não podia sair. Então, a minha irmã e meu irmão saíam
pra balada, pra festa fantasia, não sei o quê. Eu ficava só remelando o olho. Aí o que eu fazia? Eu saía escondido, eu fugia de casa, eu trazia namorado pra dentro de casa no meio da noite. Tu já pensou? Só em pensar minha filha fazer um negócio desse comigo, me dá vontade de morrer. Sim. Sabe? Então, a mensagem que fica, Renata, para os ouvintes é isso. Converse. Não tenha vergonha. Não deixe para os outros ensinar. Não deixe para o youtuber preferido da sua filha ou do seu filho ensinar. Não é só para meninas que precisa ser ensinado. Os meninos precisam ser ensinados. Eu acho que até mais. Porque a menina tem como consequência a gravidez. E o menino que não fica grávido? Aí vai saindo aí, ficando com todo mundo, né? E todos os tipos de doenças que estão aí, ó. Sim. Aí aparece com um HIV, aparece com um hepatite, com tantas outras doenças que tem aí. Então, ensine, porque, cara, não dói, não custa nada, é de graça. Gratuito. É de graça. E aproxima. Cria conexão entre pai e filho, gera confiança. A voz de autoridade. A voz de autoridade. Não é aquela voz que vai brigar, é a voz que vai ensinar. E nós, como filhos, nós esperamos isso. Né? A voz que vem para nos ensinar, trazer o conhecimento, trazer a luz. É isso. Porque a palavra dos nossos pais, ela é muito poderosa. A minha palavra como mãe, ela é muito poderosa sobre a vida do meu filho. Então, isso mesmo. Hoje, quando você vê suas São filhas... decretos. Exatamente. São decretos sobre a vida dos nossos filhos. É isso. Né? Então, quando você fala, isso aí não presta pra nada. 15 anos, isso aí já vai estar com o menino no colo já. Exato. Sabe? Você decreta sobre a vida da sua filha de que ela não presta, de que ela é uma menina que não vale nada. Aquilo dali, querendo ou não, entra na cabeça do menino. Ela passa a não se dar valor. Se dentro da casa dela, os pais dela veem ela daquela forma, sem valor, Sim. De que forma que ela vai pensar a respeito de si de outra forma? Verdade. Se não conhece a palavra de Deus, não fala qual é a opinião do Senhor sobre a vida dela, o que o Senhor diz a respeito de quem ela é. Se não tem essas referências, de fato, com 15 anos vai estar aqui. Se não tiver com 2 logo. Pega a referência de qualquer pessoa, e não as dos pais, né? Então, se eu puder deixar aqui uma palavra, ensine a criança o caminho que deve andar. O caminho é o Senhor, porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por Ele. E conversem com seus filhos. Ensine no caminho, conheça Jesus e ensine Jesus para o seu filho. E através dessa palavra que traz cura, que traz libertação, ela traz sabedoria também. E discernimento até para você conversar sobre esse tipo de assunto delicado com seus filhos em casa. Eu tô aqui impactada. Tô, real. Eu acho que a gente tava precisando disso. É uma aula, né? Porque a gente fala muito sobre aquela gravidez no início, né? E ela já é uma mãe já com uma bagagem tanto aí pra gente. Olha, mãe de adolescente aí, viu? Acho muito importante você acompanhar, que tá bem Eu já sobrevivi a uma adolescente, tô na segunda. Cara, e agora que eu tô pintando a raiz, ó. E não é a mesma coisa, né? E o mais importante, gente, é estar no Senhor, viu? É totalmente diferente, né? Totalmente diferente. É mais leve, é mais tranquilo, é sabedoria mesmo. Eu sei que nem sempre é assim. Graças a Deus, a Alice se converteu, Alice se batizou, ela conhece Jesus e vive realmente o Evangelho. Mas eu sei que nem sempre é assim. Às vezes os pais estão na igreja, caminham com o Senhor, mas os filhos, por alguma forma, não caminham da mesma forma. Né? Eu sei que acontece, não é uma regra, né? Sim. Mas a probabilidade do seu filho caminhar de uma forma sã no Evangelho, caminhando de uma forma correta, se ele for ensinado desde pequeno, é muito maior do que se não for ensinado, né? Graças a Deus ainda deu tempo, porque quando eu me converti, a Liz devia ter uns 8 anos, quando eu comecei a ir para a igreja, porque eu pensei assim, cara, a Liz já tem 8 anos, ela não sabe nem o que é Deus, quem é Jesus, ela não sabia nada, porque eu nunca tinha ensinado nada em casa. Hoje, lá na minha casa, não tem uma refeição que não se ore antes. Sim. Isso é cultural. A cultura da minha casa, ela foi mudando.
Sim. E através da vida da Liz também, o Gabriel começou a conhecer Jesus, começou a ir para a igreja também, a gente está nessa construção e tudo. Mas é assim, um vai levando o outro, é uma construção. E a mesa cura, né? A mesa cura. Só o fato de você estar sentado na mesa com seus filhos, com sua família, você já está levando ali a cura para todos, né? Que é a coisa mais linda. O Gabriel é o tempo de qualidade, né? O tempo de qualidade. Muda a vida da criança num todo. Só o fato de estarem sentados na mesa com se os pais soubessem a importância do papel deles na vida dos filhos. E passa muito rápido, né? Meu Deus do céu, mano, a gente piscou. Ontem eu tava com a filhinha de um amigo nosso no colo, e a Liz, olha, mãe, como ela é pequenininha, o menino, um dia desses, tu era desse tamanho, e já passou, já tá com 14 anos, a gente já tá pensando como é que vai ser os 15 anos que ela quer ir pro intercâmbio e tal, e... Ai, meu Deus, foi um dia desses. Passa voando, quando a gente vê, já foi, quando a gente vê... Já passou o tempo de ter essa conversa, quando a gente vê, já está grávida, ou já contraiu uma doença. É verdade. Então, sobre abuso sexual, não tem idade. O quanto antes comece a conversar com seu filho de que ninguém pode pegar no corpo dele sem autorização, se não for a mãe, se não for o pai, menina, tá? Seja menino, seja menina, porque... Uma sexualização precoce leva a uma gravidez precoce também, a uma atividade, a uma vida sexual ativa precoce. Uma coisa está diretamente ligada à outra. E então, em relação a isso, não é nem o meu conselho, é o meu pedido, o meu apelo para você que está aqui assistindo. Cuide dos seus filhos, orientem os seus filhos, eduquem. Tem muitos vídeos na internet que ensinam técnicas para você ensinar o seu filho. Olha, tem até uma pessoa no Instagram, não sei se pode recomendar, é Leilane, agora eu também não vou saber, a gente já coloca aqui. Leilane, ela é uma psicóloga que ela só trabalha com esse tipo de ensinamento. Ela capacita psicólogos a tratarem esse tipo de pessoas, né, de crianças. A proteger, a ensinar os professores e psicólogos a ensinar as crianças a se protegerem. É isso. Então, cuidem dos seus filhos, cuidem dos seus pequenos o quanto antes. E quem tem adolescente em casa, um pré-adolescente, converse. Tá ali nos 10 aninhos, eu acho até que já não sei o que o pediatra diz, o que o psicólogo diz, tá? Tô falando da minha experiência como mãe. Mas eu acho que 10, 11 anos, a criança ela já tem o entendimento para começar a introduzir esse tipo de assunto, de doença sexualmente transmissível, de preservativo e tal. Eu, sinceramente, não tem técnica, não tem uma receita. E eu acho que se os pais estiverem atentos, eles vão saber o time. Tem os sinais. Tem muitos sinais. Assim, se você estiver atento aos seus filhos, você vai perceber o momento ideal. Lá em casa a gente presta atenção no olhinho que brilha mais um pouquinho para aquele colega, sabe? Aquele menino que é mais bonito do que os outros. Tu sabe como é, né? Aquele menininho assim, nossa, aquele menino é tão lindo. Crush. A Gabi, quando ela vem com assuntos sobre isso, né? Ela fala, mãe, eu tenho um assunto pra falar com a senhora. Eu digo, tá, já sei. Não, mas aí já passou o time, né? Aí já passou. Aí já tá na época já do cara começar a se candidatar a genro. Aí já passou do time. Aí ela já tem que estar bem instruidinha. Porque até chegar pra falar, mãe, tem um menino. Aí ela já conversou muito pelo WhatsApp, minha amiga. Muito. Aí tem outra coisa também que eu não contei pra vocês. Eu privei a Liz de tela até esse ano. A Liz não tem rede social. Menina, era um assunto que eu ia tratar com você. Porque a minha tem 16, ela não tem telefone. A melhor coisa que tu fez pela tua filha. E o meu de 2 não tem, o meu de 8 não tem. E ele fala, mãe, o meu de 8, né? Quando é que eu vou ter um telefone? Eu falei, a Gabi tem telefone? Ele falou, não. Eu digo, então tu sabe que até os 16, meu Deus. E ontem, a Gabi teve uma crise de ansiedade essa semana, né? Por conta da escola, né? Ela se cobra muito para ser a 01 da escola. E aí, levei na psicóloga, e aí ontem ela chamou Douglas e eu para conversar. E eu falando para ela, né, que hoje os adolescentes querem viver muito de forma intensa. Tudo é muito intenso.
E quando houve um não, quando tem a frustração, eles não sabem lidar, porque não vive no ócio também, muitas vezes. A gente acaba fazendo tudo, né? Isso mesmo. E aí eu falando pra psicóloga que ela não tem telefone, porque eu não vejo. Eu até falo, Gabi, a gente quer te dar um telefone, mas tu não me dá retorno nisso, porque o telefone do pai dela e meu é cheio de conversa arquivada dela em grupos, né? E aí o nosso telefone, quando tá em casa, ela tá ali administrando. E aí eu falando isso pra psicóloga que ela ainda não me trouxe pontos para que eu libere um sinais, celular, né? Aí a psicóloga disse, mãe, é a melhor coisa que tu tá fazendo com a tua filha. É a melhor coisa que tu tá fazendo com os seus filhos. E nisso, tem amigas, né, que me taxam e falam assim, nossa, em que mundo tu vive? O que tu vai oferecer para os teus filhos? Meu Deus, menina, pelo amor de Deus. Aí eu só fico rindo, porque é uma coisa assim que para mim não me atinge. Sim, porque tá o fato melhor, de não liberar, porque isso aqui é uma arma. Né? E eu falo pro Douglas, eu não consigo acompanhar o que eles estão vendo. A partir do momento que você coloca um smartphone na mão de uma criança, você coloca o mundo na mão dela. Ela tem acesso a qualquer tudo, tipo de conteúdo que ela quiser. Esse é um Qualquer assunto tipo bem... de conteúdo. Olha, eu tô lendo um livro, chama Cretinos Digitais. Cara... Você fica... É uma loucura, Eu tô vivendo essa quando fase. você vê os dados do emburrecimento que gera na cabeça da criança a partir disso. Eu até entendo que isso aqui é um assunto para outra conversa, né? Mas quando a gente começou a falar, falei, esse assunto aqui rende 3 podcasts. Mas a Liz, eu deixei ela até o fim do ano. Ela ganhou um celular em dezembro. Porque ela tava assim, igual o burro do Shrek. O burro do Shrek, já tá chegando. Ela falava isso no celular, já vou ganhar. Mãe, quando é que eu vou ganhar? Mas a rede social eu ainda não deixei. Ela tem de rede social, ela tem o WhatsApp. E já foi muito ruim, porque ela não sai do WhatsApp. A gente precisa estar chamando atenção. Graças a Deus que ela lê muito, então isso aí ainda dá uma quebrada. Ela estuda bem, ela lê muito livro, ela lê muito Kindle. Mas já foi ruim, já causa um prejuízo. Sim. Só que ela sempre argumentava assim, mas todo mundo tem, eu não tenho. Todo mundo tem, eu não tenho. Eu sempre respondia que a minha mãe respondia pra mim, você não é todo mundo. Mas as crianças dessa geração já nascem vendo a gente 24 horas com o telefone na mão. É muito difícil mesmo. Aí é o que eu tava eles. falando, ensinando no caminho. Qual é o caminho que eu vou ensinar em relação eu tô vivendo ao celular. esse trim na minha cabeça, mas isso rende um outro Outra podcast. conversa. Mas olha, siga assim. A gente tá legal, tá interessante, bem. Obrigada, Renata, por ter Nada, aceitado. querida, por que esse Deus abençoe a bate-papo vida de gostoso. vocês, que Sim, faça é prosperar maravilhosa. esse podcast para que, através da vida de vocês, muitas outras mães possam ser abençoadas com palavras de bênção, com conhecimento a respeito desse mundo louco que é ser mãe. É verdade, ó. Mas é assim, nos unindo, a gente chega no real objetivo, que é maternar com mais leveza, informação e, claro, muito amor também, né? Sim, É isso aí. Obrigada. Tchau.